A gente falou que voltaria, estamos de volta, eu e Reverendo Hernandes Dias Lopes. Privilégio, viu? Tudo certo aí, pastor? Tudo certo, graças a Deus. Então tá bom. Nós estamos aqui em Campinas, na Luz para o Caminho, gravando esse programa. Quero agradecer a nossa equipe técnica. Nós temos hoje aqui Sérgio Cardoso, grande cinegrafista. Daniel, nós temos o Felipe, o Wagner Brianês no corte, supervisão técnica do Jardim Rodrigues, maquiagem da Cris. Falei tudo. E a Ju, nossa produtora. Pois é. E nós dois aqui para ajudar essa equipe toda, né? É isso. E tem também a sua participação. Nós temos hoje aqui, olha, fazendo o programa conosco o Henrique, a Paula e o Wellington. Aproveite então, enquanto a gente não começou ainda as nossas perguntas, olha, quer mandar a sua pergunta para o pastor Hernandes responder? Está aqui embaixo o e-mail para você mandar. Abre aí no seu telefone, no seu computador, escreve um e-mail para a gente e a Juliana traz a pergunta para a gente responder aqui. Eu vou começar então com a pergunta do Henrique Ferreira. E ele escreve o seguinte, pastor: que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Meu nome é Henrique Ferreira e adoro esse programa que esclarece assuntos tão relevantes, tendo como fonte a palavra inerrante de Deus. E a minha pergunta é a seguinte: qual a diferença de vara e cajado neste versículo? E ele cita o versículo aqui, pastor. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. E esse é o Salmo 23, número 4. Então, Henrique, vamos ver o que o pastor tem a dizer sobre isso. Muito bem. Esses dois instrumentos, ferramentas de trabalho do pastor lá do Oriente são muito importantes. A vara era uma vara comprida que servia para dar direção à ovelha. A ovelha é um animal míope. A ovelha não tem um senso de direção com qualidade. A ovelha tem uma tendência a se afastar do caminho e se desagregar do rebanho. Então o pastor, aquela vara comprida, quando a ovelha tentava sair da trilha, porque são regiões montanhosas, com pedras, com abismos, essa é a realidade da Judéia, onde esse texto foi escrito. Davi era um pastor em Belém. Belém são as montanhas da Judéia, com muitas pedras, com muitos buracos, com muitos lugares perigosos. Então, ele botando a vara, ele impedia que a ovelha se desviasse, ele dava condução, direção à ovelha. O cajado, diferente da vara, na ponta, numa das extremidades, ela tinha uma parte curva, como um cabo de um guarda-chuva, né? Então, quando uma ovelha porventura caía num buraco, ele pegava com aquele cajado, com a ponta curva daquela vara, que é o cajado, e trazia de volta. Um para dar direção, outro para restaurar. Mas a vara também era usada para outra finalidade, além de dar direção. Era usada também para disciplinar. Quando uma ovelha era contumaz na sua rebeldia, em se desagregar do rebanho, colocando outras ovelhas em risco, o pastor pegava essa ovelhinha e batia nela. Às vezes até quebrava a perninha dela, depois encanava a perninha e a carregava no colo, porque essa ovelha rebelde botava em risco todo o rebanho. E é nessa conjuntura que Davi, mais tarde, sendo ele um pastor de ovelhas, e olhando para a vida espiritual, mostrando que às vezes nós atravessamos também esses vales escuros, sombrios, perigosos, com abismos. Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, Deus nos dá direção, Deus nos disciplina e Deus nos restaura. É isso que o texto quer dizer. Ovelha dá trabalho assim, então? Dá trabalho, nós somos trabalhosos. A ovelha bicho é a ovelha de ovelha, carne e osso, ovelha como pessoa. nós dá mais trabalho que as outras ovelhas. Tá aí, então. Vamos para a próxima pergunta. Eu vou transmitir agora o e-mail do Wellington Silva. Graça e paz, me chamo Wellington e gostaria de poder contar com o esclarecimento do reverendo. Tá aqui, Wellington.
Desde já agradeço a toda a equipe por esse suporte. Atos dos Apóstolos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e as orações. Qual seria o ensinamento dos apóstolos? Seria algo diferente da Bíblia? Seria alguma outra doutrina? Então, pastor, qual seria o ensino dos apóstolos? Muito boa pergunta. Veja bem. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos nada mais é do que o ensino integral e fiel das Escrituras. Não era uma nova doutrina, não era alguma coisa diferente do restante da Bíblia, não era uma novidade no mercado da fé. A doutrina dos apóstolos é exatamente a doutrina que está exarada, registrada, eloquentemente demonstrada em toda a Escritura. Porque veja você, a Bíblia dos apóstolos, no começo, era o Antigo Testamento. A revelação de Deus era progressiva. E aí a revelação foi progressiva até Jesus e não a partir de Jesus. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Agora nos fala pelo Filho. Como diz o Dr. Billy Graham, hoje a Bíblia tem uma capa ulterior, não tem mais novas revelações. Então, se você quer conhecer a Deus, vá para a Escritura. É claro que quando nós afirmamos que somos uma igreja apostólica, não queremos dizer que nós temos novos apóstolos. Significa que nós voltamos aos apóstolos para seguir o que eles ensinaram, fidelidade às Escrituras. Nós temos aqui a pergunta da Paula Torres, pastor. Sim. E ela pergunta quais são as características de uma verdadeira igreja cristã. Essa pergunta é muito boa e os reformadores, Tiago, tinham uma resposta pronta para essa pergunta, já no século XVI. O reformador João Calvino diz que você conhece uma igreja verdadeira de 3 formas. Primeiro, pelo ensino fiel às Escrituras. Uma igreja verdadeira ensina a Bíblia. Se você for para uma igreja que ela está ensinando qualquer outra coisa que não é a Bíblia, não é igreja verdadeira. Pode ser dinâmica, pode fazer muito barulho, pode ter uma presença muito intensa na cidade, mas se é igreja, ela está centralizada nas Escrituras. Segundo, o exercício ou a prática correta dos sacramentos. Quais sejam? O que crê e for batizado, o batismo. Segundo, e farão isso em memória de mim, até que eu retorne para vós, a Santa Ceia. Então a igreja de Deus, ela sempre vai adotar o batismo, que é o rito de iniciação na igreja, e a Santa Ceia periodicamente, constantemente, porque o Senhor Jesus quis que a igreja dele se lembrasse da sua morte até a sua segunda vinda. E a terceira marca de uma igreja verdadeira é a aplicação correta da disciplina. Quem ama, responsavelmente, disciplina. Então, a igreja não pode dizer, não, aqui pode fazer qualquer coisa, aqui vale tudo, venha como você está e permaneça como você quiser. Não, isso não é igreja. A igreja prima por uma vida de piedade e santidade. Se porventura algum irmão, alguma irmã cai num fracasso moral, um pecado que gerou constrangimento, a igreja não joga fora, a igreja trata, a igreja recupera, a igreja restaura. Isso se chama disciplina eclesiástica. Essas são as 3 marcas que nós poderíamos citar de uma igreja verdadeira. E assim, pastor, como quem não quer nada, aproveitando o gancho, o senhor conheceria, assim, de passagem, talvez, alguma igreja para indicar para os nossos amigos que seja uma igreja verdadeira e genuína? Oh, meu amado, você disse muito bem, já no programa de hoje, que ovelha dá trabalho. Não existe, Tiago, uma igreja perfeita. Aqui todo mundo é perfeito. Alguém diz, né, eu quero uma igreja perfeita. Você não vai encontrar, porque se você for para lá, já deixa de ser perfeita. Então, existe uma igreja bíblica. Existe uma igreja que exerce com fidelidade os sacramentos e a disciplina. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja assim. Eu tenho o privilégio, Tiago, de
ser um dos pastores colaboradores, porque esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um amigo precioso, uma igreja dinâmica, uma igreja acolhedora, uma igreja missionária, uma igreja que tem o braço estendido para socorrer. Nesta pandemia, Tiago, já foram mais de 130 mil cestas básicas distribuídas. Hoje a igreja está cavando poços no sertão brasileiro. Cada poço custa mais de R$10.000. Já são centenas de poços. A igreja está levando esperança para comunidades inteiras no sertão. Alguém diz, mas o sertão lá, cuida deles. Não, nós estamos aqui em São Paulo. Não, para nós o campo é o mundo. Agora mesmo, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está levantando recursos, já está fazendo isso, construção do primeiro templo presbiteriano lá em Guiné-Bissau, um dos países mais pobres do mundo. Então, não importa onde, a geografia, a igreja tem os braços abertos para estender. E é uma igreja para você e para a sua família. Venha para cá, participe com a gente, você que mora em São Paulo. E se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar toda a nossa programação pelo canal do YouTube da igreja e pela IPP TV. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, vale a pena conferir esta linda e rica programação para abençoar a sua vida. Gente, é tudo isso e mais um pouco, por isso fica aqui o nosso convite para que você realmente conheça a igreja. Tem mais uma informação que eu quero passar para vocês que é deslumbrante, para mim é deslumbrante isso. Todo o conteúdo da igreja no YouTube é legendado em quantos idiomas, pastor? São vários, Tiago. Olha, nós temos hoje legenda em mandarim, em alemão, em russo, em francês, em inglês, em italiano e espanhol. Tá vendo, gente? Louvado seja Deus. É isso. É desse jeito. A gente vai embora, mas fica então o nosso convite para que você conheça a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e para que você volte com a gente no próximo Trocando Ideias, tá bom? Grande abraço, gente. Deus abençoe a todos.